Pare agora mesmo. Não importa o que você esteja fazendo ou no que estava prestes a clicar. Pare por um momento, porque o que estou prestes a mostrar não é teoria, não é especulação e não é mais uma previsão sobre algo que talvez aconteça um dia. Este é um documento real, um memorando interno que nunca deveria ter saído de dentro da instituição. Uma mensagem vinda do coração de uma das maiores casas de investimento do mundo. E ele contém apenas 3 palavras, mas elas são suficientes para gelar o sangue nas veias de qualquer pessoa que realmente entenda os mercados. Sair de todas as posições. Não reduzir, não proteger, não rebalancear, sair completamente, fechar tudo. Este memorando vem da mesa de negociação de commodities e foi enviado a clientes institucionais há poucos dias, com um prazo claro, antes do fim do mês. Quando uma instituição que administra trilhões em ativos de clientes usa a palavra sair em vez de rebalanceamento ou ajuste de risco, isso deixa de ser gestão de risco normal. Isso é evacuação. Eu vi esse memorando. Confirmei sua existência com múltiplas fontes no mundo do trading institucional. E o que estou prestes a explicar para você é a informação mais importante sobre o mercado de prata neste ano. Porque quando o dinheiro inteligente começa a correr, algo está vindo, algo que eles já enxergam em seus modelos e que o mercado público ainda não compreende. Então a verdadeira pergunta não é se algo vai acontecer. A pergunta é: o que eles estão vendo que nós ainda não vemos? E quanto tempo resta antes que essa evacuação se torne pública? O memorando em si é curto, apenas 3 parágrafos, mas cada palavra foi escolhida com precisão cirúrgica, porque quando você diz a clientes que movimentam bilhões de dólares para sair de uma posição, você não perde tempo com frases elegantes. Vou resumir, não palavra por palavra, mas em essência. A linguagem jurídica faria você dormir, mas o significado é inconfundível. Parágrafo 1. Devido à volatilidade extraordinária e às mudanças estruturais no mercado de derivativos de prata, todos os clientes institucionais são orientados a encerrar todas as posições compradas e vendidas em prata. Futuros, opções, swaps, OTC, tudo. Mudanças estruturais. Essa é a linguagem de Wall Street para dizer: o sistema não funciona mais. Quando banqueiros falam em ruptura estrutural, eles querem dizer que as premissas centrais do mercado deixaram de valer. É como descobrir que uma ponte pela qual você passa todos os dias tem rachaduras na fundação. Você não reduz o tráfego, você fecha a ponte. Parágrafo 2. Esta instrução se aplica a todos os tamanhos de posição e a todos os vencimentos. A prioridade é uma liquidação ordenada, não o melhor preço possível. Todas as posições devem ser encerradas no máximo até o fim do mês. Tradução: não nos importamos se você realizar prejuízos, não nos importamos se o preço for ruim. Saia agora, porque o que está por vir é pior do que qualquer perda que você possa sofrer hoje. E esse prazo não é coincidência. Eles sabem que algo crítico no tempo está se aproximando. Algo que torna extremamente perigoso manter posições em prata após o fim do mês. Parágrafo 3. E é aqui que a situação se torna realmente séria. O próprio banco reduzirá sua exposição à prata a zero e não entrará em nenhuma nova transação relacionada à prata, até novo aviso. Esta é a parte nuclear do memorando. Eles não estão apenas dizendo aos clientes para sair, eles mesmos estão saindo e estão voluntariamente abrindo mão de novos negócios, de taxas, de receita. Entenda o quão extremo isso é. Bancos existem para ganhar dinheiro. Cada operação gera taxas, cada posição cria receita. Quando um banco diz, não queremos mais esse negócio, isso significa que o risco é maior do que qualquer lucro possível. Isso só acontece quando o risco é existencial. E antes de irmos adiante, você precisa entender uma coisa. Memorandos
como este não são enviados levianamente. Cada palavra é revisada pela área de compliance, por advogados, pela gestão de risco, provavelmente até pela alta administração. Porque se você aconselha clientes a sair e está errado, você é processado. Você perde confiança, você perde clientes. O fato de esse memorando existir por escrito diz que eles já calcularam o seguinte: o risco de não alertar é maior do que o risco de estar errado. E isso deveria preocupar você, porque significa que os modelos internos deles não estão mostrando uma possibilidade, mas uma alta probabilidade de um evento catastrófico no mercado de prata, antes do fim do mês. Agora, chegamos ao núcleo do problema, ao que os modelos deles realmente estão mostrando. A mesa de negociação vê coisas que investidores de varejo jamais verão: fluxo de ordens em tempo real, posicionamento institucional, movimentos de oferta e demanda física acontecendo nos bastidores. E é exatamente ali que eles estão identificando uma tempestade perfeita. 3 crises avançando ao mesmo tempo. Crise 1. Colapso dos estoques. O estoque registrado de prata, ou seja, o metal que pode ser entregue imediatamente, caiu para baixo de 32 milhões de onças, o nível mais baixo em mais de uma década. Mas o ponto-chave não é apenas o número, é a velocidade. Há 6 semanas, esse volume ainda estava em torno de 41 milhões. 9 milhões de onças desapareceram em 6 semanas. E apenas nas últimas 2 semanas, quase 4 milhões. Nesse ritmo, o estoque registrado não está há meses de chegar a zero, está só há semanas. Muitas pessoas dizem: ainda existem centenas de milhões de onças na categoria elegível. Sim, mas esse metal pertence a proprietários privados, não à bolsa. Eles não têm nenhuma obrigação de vender. E por que venderiam? Quando podem vender sua prata na Ásia ou na Europa com prêmios enormes. O metal elegível está congelado. Ele não virá para o resgate. Crise 2. Explosão nas exigências de entrega. Normalmente, a maioria dos contratos futuros é liquidada em dinheiro. Apenas cerca de 2% a 5% realmente exigem entrega física, mas essa proporção está mudando. No último mês de entrega, quase 9% optaram por entrega física, e os dados para o próximo mês apontam para 12% a 15%. Faça as contas por um instante. 160 mil contratos em aberto, 5 mil onças, guarda 800 milhões de onças em reivindicações de papel, 15% disso exigindo entrega física, guarda 120 milhões de onças necessárias, mas apenas 32 milhões de onças estão disponíveis. Essa conta não fecha. O sistema não consegue entregar. E quando a entrega deixa de ser possível, o preço do papel perde toda a credibilidade. Cable Crise 3. Risco de contraparte. Esta é a parte sobre a qual quase ninguém fala suficiente, mas é exatamente onde os gestores de risco perdem o sono. O mercado de prata no balcão, OTC, é enorme. Bilhões de onças em obrigações nocionais. E alguns participantes que estão fortemente vendidos já mostram sinais de estresse de liquidez. Nenhuma falência ainda, mas chamadas de margem crescentes, exigências maiores de garantias, uso de linhas de crédito, tensão no mercado de recompra, repo. E se uma dessas contrapartes falhar, isso se espalha como um vírus, porque no sistema bancário tudo está interligado. O ponto perigoso. Essas 3 crises não são independentes. Elas se amplificam mutuamente. Menos estoque, mais exigências de entrega, pânico dos vendidos. Pânico dos vendidos, esgotamento ainda mais rápido dos estoques. E quando os prêmios físicos explodem, fica evidente que o preço do papel não é real. É aqui que o ciclo de retroalimentação começa. E uma vez iniciado, ele acelera de forma exponencial. Os modelos mostram. Esse processo já começou. E de acordo com o cronograma deles, o ponto crítico ocorre antes do fim do mês. Agora a situação fica séria, porque isso não é um caso isolado. Sempre que grandes instituições reagem em pânico,
Dentro de um mercado de commodities, a história mostra um padrão claro. Aqueles que ignoram os sinais de alerta pagam o preço. 1980. O choque da prata dos irmãos Hunt. No início de 1980, os irmãos Hunt tentaram controlar o mercado de prata. O preço explodiu de cerca de 6 dólares para quase 50 dólares por onça. Bancos que estavam fortemente vendidos ficaram sob enorme pressão. Mas, em vez de sair, dobraram a aposta. Acreditaram que o mercado se corrigiria sozinho. Então, a bolsa mudou as regras. Somente vendas, compras proibidas. Os Hunt foram forçados a liquidar. O preço entrou em colapso. O sistema foi salvo. A lição é clara. Quando um mercado entra em estresse extremo, as regras mudam. E quando isso acontece, alguém sempre perde tudo. 2008. O colapso da confiança. Em 2008, o mercado interbancário congelou. Os bancos deixaram de confiar uns nos outros. Aqueles que perceberam isso cedo reduziram riscos, se afastaram de contrapartes perigosas e mantiveram liquidez. Quando o Lehman caiu, eles sobreviveram. Os outros, não. 2022. O aperto do níquel na LME. Em 2022, o mercado de níquel entrou em colapso. Uma posição vendida gigantesca levou os preços completamente fora de controle. A bolsa interrompeu as negociações, cancelou transações e mudou as regras do jogo. Até mesmo participantes de mercado que estavam certos foram destruídos, não pelo mercado, mas pelo sistema. Instituições não esquecem eventos como esse. Aí é a consequência. Quando os modelos de risco atuais detectam os mesmos padrões, as instituições não discutem, elas agem, porque em crises sistêmicas, uma regra simples se aplica. Quem espera por confirmação já está atrasado. E é exatamente por isso que eles estão saindo do mercado agora. Agora surge a pergunta que muitas pessoas estão fazendo. Se um grande banco sabe que algo ruim está por vir, por que alertar seus clientes? Por que não simplesmente se retirar silenciosamente e deixar o resto para o mercado? A resposta não tem nada a ver com moralidade. Tem tudo a ver com lei, responsabilidade e autoproteção. Responsabilidade legal. Se um banco possui informação material e não a transmite enquanto clientes perdem bilhões, isso se transforma em um pesadelo jurídico. Processos por violação de dever fiduciário, acusações de falha em alertar, indenizações na casa de dezenas de bilhões. Ao enviar esse memorando, eles criam um rastro documental claro. Nós avisamos, aconselhamos a saída, a decisão foi do cliente, isso é proteção legal. Proteção da reputação. Clientes institucionais nunca esquecem uma coisa: se o seu assessor os informou a tempo ou não. Um banco pode perder dinheiro e ainda assim manter seus clientes, mas não pode perder a confiança e sobreviver. Este memorando envia um sinal claro: não estamos deixando vocês no escuro. A verdadeira razão, uma retirada controlada, mas há um ponto ainda mais importante. Se todos entrarem em pânico e venderem ao mesmo tempo, o mercado colapsa instantaneamente. Isso também tornaria a própria saída do banco muito mais difícil. Ao estabelecer um prazo claro, até o fim do mês, a retirada é distribuída no tempo, ordenada, gradual. Isso não é generosidade, é interesse próprio estratégico. Eles querem sair sem provocar uma explosão imediata. O que isso significa para você? A maioria dos clientes institucionais seguirá essa recomendação. Eles precisam. As regras internas de risco exigem isso, mas investidores de varejo não recebem memorandos. Eles apenas veem o preço da prata em 70 ou 71 dólares e acreditam que tudo está normal. Enquanto isso, nos bastidores, uma evacuação institucional está em andamento. E quando o mercado perceber que o dinheiro inteligente já saiu, já será tarde demais. Quando um agente desse porte sai de um mercado, isso não acontece de forma silenciosa. Cria ondas.
E essas ondas são dolorosas, porque uma saída desse tipo não é um único movimento, mas um processo que há duas direções. Volatilidade extrema. O banco precisa encerrar tanto posições compradas quanto vendidas. Encerrar posições vendidas significa recomprar. Isso empurra os preços para cima. Encerrar posições compradas significa vender. Isso empurra os preços para baixo. O resultado é o caos. Oscilações violentas, $5, $10, talvez mais, em um único dia. Ordens de stop são acionadas. Chamadas de margem acontecem. Operadores alavancados são eliminados. Isso não será uma tendência limpa. Isso será um campo de batalha. E remoar é o ponto crítico. O banco não se importa com o preço. O memorando ele é claro. A liquidação ordenada tem prioridade sobre a otimização de preço. Eles estão dispostos a aceitar prejuízos porque acreditam que permanecer no mercado é pior. E isso diz tudo sobre a avaliação interna deles. O efeito dominó. Quando uma grande instituição sai, outras seguem. Não por coragem, mas por medo de serem as últimas a ficar. Quanto mais participantes liquidam ao mesmo tempo, mais rápido a liquidez desaparece. Os spreads explodem, os formadores de mercado recuam. De repente, você começa a ver preços em que a diferença entre compra e venda é de vários dólares. Este é o momento em que a formação de preços deixa de funcionar. Ciente-se porque isso é perigoso. Quando a mecânica do mercado falha, ocorrem saltos bruscos, não por causa de novas manchetes, mas porque o próprio sistema se rompe. 71 vira 80, 80 vira 95, ou o preço desaba primeiro, apenas para depois explodir para cima. Ambos os cenários são possíveis. Isso já não é mais análise, é uma quebra da estrutura do mercado. E spreads se ampliam de forma explosiva. A liquidez desaparece. De repente, você vê preços em que a diferença entre compra e venda é de vários dólares. Este é o momento em que a descoberta de preços deixa de funcionar. Sutiava é só porque isso é extremamente perigoso. Quando os mecanismos de mercado falham, ocorrem saltos bruscos, não por causa de novas notícias, mas porque o próprio sistema se quebra. 71 vira 80, 80 vira 95, ou o preço despenca primeiro, apenas para depois explodir violentamente para cima. Ambos os cenários são possíveis. Isso já não é mais análise, isso é o colapso da estrutura do mercado. Agora, isso se torna pessoal, porque, a partir daqui, não se trata mais de teoria, trata-se do seu posicionamento. Você tem uma janela de tempo limitada, algumas semanas, não meses. E a pergunta mais importante é: você possui prata em papel ou prata física? Isso manca um prata em papel, risco crescente em contratos futuros, ETFs, contas não alocadas. Tudo isso é construído sobre confiança. Confiança de que a entrega pode ser feita. Confiança de que os contratos serão honrados. Mas essa confiança está começando a rachar. Quando entregas são suspensas, quando liquidações são forçadas em dinheiro, quando resgates são interrompidos, o preço do papel se torna nada mais do que um número, não uma promessa. Prata física, a última âncora barras, moedas, metal em sua posse. Quando o sistema de papel começa a vacilar, apenas uma coisa permanece: metal real. E é exatamente por isso que os prêmios vão explodir. Hoje você pode pagar 8, 10 ou 15 dólares acima do spot. Após o fim do mês, isso pode se tornar 50 ou 100 dólares. Essa é a diferença entre agir cedo e reagir tarde demais. O que fazer? De forma específica. Se você possui prata em papel, planeje sua saída. Não espere por confirmação. Quando todos quiserem sair ao mesmo tempo, a saída fica bloqueada. Planeje sua saída agora, não sob pressão. Se você possui prata física, mantenha-a firme. Não deixe que quedas de preço no curto prazo o abalem, porque uma queda no preço do papel pode ser pura liquidação forçada.
não um sinal de fundamentos fracos. A ilusão de calma. Muitos dirão: o preço está estável, tudo está normal. Esta é a fase mais perigosa. Porque saídas institucionais acontecem em silêncio, muito antes de surgirem manchetes. Quando a mídia percebe, o jogo já acabou. A partir deste ponto, não se trata mais de opiniões, trata-se de observação, porque quando um mercado muda, isso não acontece em um único dia. Ele se anuncia para aqueles que sabem onde olhar. 1. Estoque registrado. Seu indicador mais importante. Acompanhe o estoque registrado de prata diariamente, não semanalmente, não ocasionalmente, diariamente. Se esse número cair abaixo de 25 milhões de onças, você entra na zona vermelha. Nesse ponto, a bolsa não consegue mais atender às exigências de entrega sem medidas extraordinárias. Então, restam horas, talvez dias. 2. Comportamento de outros bancos. Nenhuma instituição age de forma isolada. Fique atento a notícias sobre reduções de exposição a commodities, retirada do trading de prata, alertas enviados a clientes, aumento nas exigências de garantias. Cada um desses sinais é uma confirmação de que o êxodo está se acelerando. 3. Prêmios físicos. O preço do papel mente primeiro. Os prêmios físicos dizem a verdade. Quando os prêmios explodem subitamente enquanto o de preço spot parece calmo, isso é um sinal de alarme. Significa: o metal está se tornando escasso e a confiança está desaparecendo. Suano 4. Estresse de liquidez e spreads amplos. Saltos de preço incomuns. Livros de ordens cada vez mais vazios. Esses são sinais de que os formadores de mercado estão recuando. Quando a liquidez desaparece, a ruptura vem em seguida, porque isso é crítico. Você não receberá um segundo aviso. Quando esses sinais aparecem simultaneamente, a transição de estressado para caótico é extremamente rápida, não linear, exponencial. Aqueles que estão preparados agem com calma, os outros reagem em pânico. Neste ponto, já consigo ouvir as objeções. Grandes bancos saem de posições o tempo todo. Isso provavelmente é apenas rebalanceamento. Drama demais. Se é assim que você pensa, então leia o memorando novamente. Eles não dizem reduzir, eles não dizem proteger, eles não dizem rebalancear, eles dizem sair. E falta a linguagem diz tudo, todas as posições, compradas e vendidas, todos os vencimentos, até o fim do mês. Isso não é rotina, isso não é ajuste fino, isso é evacuação. Tinha a pergunta decisiva. Faça a si mesmo uma pergunta simples. Por que um banco voluntariamente abriria mão de taxas, receitas e negócios? Por que recusaria novos clientes? Por que arriscaria parecer em pânico? Bancos só fazem isso quando o dano potencial é maior do que qualquer ganho possível. Talvez eles estejam errados. Claro, isso é possível. Talvez os modelos deles estejam superestimando o risco. Talvez o sistema ainda se sustente. Mas você está disposto a apostar o seu capital na ideia de que uma das maiores equipes de risco de Wall Street, com acesso a dados que você jamais verá, esteja simplesmente sendo paranoica? Eu não estou. A realidade dos mercados. Nos mercados, estar certo cedo muitas vezes parece estar errado por um longo tempo, até que, de repente, todos os outros acordam. E então, já é tarde demais. O prazo do fim do mês não é coincidência. Ele é a chave de toda a linha do tempo. No fim do mês, os bancos precisam fechar seus livros. As posições são marcadas a mercado. Riscos, perdas e exigências de capital tornam-se oficialmente visíveis. O que está nos livros naquele momento vai diretamente para relatórios, para revisões regulatórias, para avaliações de rating. Passem porque eles precisam estar fora antes. Quando posições em prata entram em estresse, essas perdas aparecem imediatamente no balanço. Isso afeta
índices de capital, índices de alavancagem, credibilidade de crédito, custos de refinanciamento. Um banco não quer ter que explicar por que estava mantendo uma posição altamente arriscada logo antes de um evento de mercado. Por isso, a ordem é clara: fora antes do registro. Livros limpos, aconteça o que acontecer. Se o sistema quebrar depois, eles podem dizer: nós já não estávamos mais dentro, sem problemas regulatórios, sem choque no balanço, sem necessidade de justificativa. E é exatamente por isso que o mesmo prazo se aplica aos clientes. Proteção legal no mais alto nível. Se clientes sofrerem perdas massivas após o fim do mês, existe uma prova clara. O aviso existiu. O prazo foi claro. A decisão coube ao cliente. Isso não é coincidência. Isso é arquitetura jurídica. A pressão do tempo real. É por isso que você não tem um horizonte de tempo aberto. Nada de esperar para ver. Você tem semanas, não mais. Após o fim do mês, o campo de jogo muda, não gradualmente, mas abruptamente. Agora, chegamos ao ponto em que tudo se junta. Você tem a informação, você conhece o prazo, e você sabe o que os grandes participantes estão fazendo. A pergunta já não é mais o que vai acontecer. A pergunta é: o que você vai fazer agora? Sim, se você possui prata em papel, você tem tempo até o fim do mês. Depois disso, o campo de jogo muda. Não espere por manchetes. Não espere por confirmação. Não espere até que todo mundo perceba. Quando todos tentam agir ao mesmo tempo, a liquidez desaparece. Planeje sua saída agora, não sob estresse. Se você possui prata física, você já está do lado certo, mas esteja preparado. O preço do papel pode cair rápido, brutal e irracional. Isso não é fraqueza de mercado, é liquidação forçada. Não deixe que isso o engane. Do ponto de vista fundamental, nada melhorou, muito pelo contrário. Celebração mental é crucial. As próximas semanas serão caóticas. Você verá movimentos de preço que não fazem sentido. Você ouvirá especialistas dizendo que tudo está sob controle. É sempre assim, até que deixa de ser. Saídas institucionais acontecem em silêncio. O pânico público chega tarde demais. A vantagem de agir cedo. Nos mercados, por muito tempo, parece que aqueles que agem cedo estão errados, até que, de repente, todos os outros despertam. Então, a percepção muda, e o que antes era chamado de exagero passa a ter chamado de tarde demais. A única coisa que você precisa entender: quando os maiores participantes de um mercado abrem mão voluntariamente de lucros, reconhecem publicamente o risco e, em conjunto, caminham em direção à saída a um incêndio. Você não precisa ver as chamas para saber que é hora de sair. O memorando é real. O prazo é real. E a contagem regressiva já começou. Você tem semanas, não meses. Use-as.